Esta é a terceira semana que nós estamos mostrando uma série de reportagens que mostra como é que é feita a renovação do nosso futebol, futebol brasileiro. No episódio de hoje, você vai entender por que os jogadores saem tão cedo do Brasil em busca de um sonho que muitas vezes nem passa perto da seleção brasileira. É isso mesmo, Ivan. E é o seguinte, a FIFA divulgou um relatório há poucos meses que traz dados assustadores sobre a venda de jovens atletas. Entenda todo esse processo no terceiro episódio da série A Base, da Terra à Grama, hoje com o repórter Abel Neto. Nos dois primeiros episódios da série A Base, vimos que o futebol brasileiro tem talentos, mas precisa encontrar a melhor maneira de formá-los. Há grandes clubes muito bem estruturados e produzindo bons jogadores, como a fábrica de centroavantes do Internacional. Mas, na contramão, equipes pequenas e tradicionais sofrem para oferecer boas condições de trabalho para os jovens. Olheiros europeus ainda buscam mão de obra aqui. Os clubes de empresários que tentam moldar os brasileiros à maneira europeia de jogar. Aqui no Fragata a gente encara um grande desafio, agregar essa relação que o jogador brasileiro tem com a bola e o entendimento do jogo. Hoje vamos mostrar a luta dos clubes brasileiros para evitar que os talentos saiam cedo do Brasil. A partir de agora, o terceiro episódio da série A Base. São só os primeiros passos, o início da carreira de candidatos a revelações do futebol brasileiro. Mas eles já correm de olho em gramados europeus. Eu sonho Europa, né? Europa e... ganhar a Champions League é o que eu quero. Mais que Copa do Mundo, tudo. É uma Champions no Real Madrid ali. Se surgisse uma proposta agora com 15 anos, para você jogar fora do país, você iria ou é cedo? Eu iria. Por quê? Eu acredito no meu potencial, eu acredito. Mas não é muito cedo? Não, pra você ser jogador, você tem que começar desde cedo, né? Eu acho isso. O sonho de jogar no grande clube do Brasil hoje fica em segundo plano. Bem diferente do passado, em que alguns dos nossos maiores craques se formavam no clube de coração e queriam jogar por amor à camisa. Essa relação era muito forte. Eu queria o quê? Aparecer no juvenil, ser titulado do time de cima. E realmente aí você já pensa em seleção brasileira. Hoje acho que eles nem pensam em seleção brasileira. A seleção brasileira é segundo plano. Se me chamar, chamou, eu já estou lá fora, já estou resolvido. Os casos de identificação de um jogador com um clube brasileiro são cada vez mais raros. Todo mundo quer Barcelona, Real Madrid, todo mundo quer Europa. Melhores salários, estádios lotados e os holofotes do mundo para campeonatos disputados pelas maiores estrelas do futebol são alguns dos ingredientes que atraem cada vez mais jovens jogadores brasileiros. Nenhum outro país do mundo exporta tantos talentos quanto o nosso. A informação vem de um relatório divulgado em agosto pela FIFA. De janeiro de 2011 a junho de 2014, 199 atletas com menos de 20 anos de idade deixaram o Brasil para tentar a sorte no futebol europeu, em negócios que totalizaram mais de 240 milhões de reais. Sandro Orlandelli, hoje do Santos, por 11 anos foi o olheiro do Arsenal da Inglaterra nos gramados brasileiros. Entre os nomes que indicou está o volante Denilson, hoje de volta ao São Paulo, clube que deixou aos 18 anos de idade para jogar por 5 temporadas no Arsenal. Ele explica por que os jovens representam um bom negócio para os europeus. A ideia é comprar os jogadores antes mesmo de eles se destacarem nos principais clubes daqui. É o que os olheiros dos clubes da Europa chamam de jogador potencial. Guarde bem esta expressão, jogador potencial. Jovem,
barato e que ainda pode ser moldado ao estilo de jogo deles. A predominância dos clubes organizados, eles têm um orçamento anual e eles sabem, por exemplo, a gente pode investir em 3 jogadores que são produto final e o restante a gente vai investir em potencial. Mesmo as grandes potências como o Manchester United hoje têm buscado isso. O dinheiro que parece pouco aos europeus é a salvação de vários clubes aqui no Brasil. Com problemas financeiros, muitas vezes vendem suas principais revelações. Mesmo o Santos, famoso por revelar e dar oportunidades aos talentos da base no time principal, também precisa do dinheiro da venda deles para sobreviver. Os valores pagos lá fora, às vezes a gente não consegue competir e o assédio é grande, o sonho, a cabeça dele. E ele tem que respeitar também o interesse do menino, do atleta, se ele acha, pô, eu quero ir embora. A gente já ouviu isso de muitos jogadores. A comparação dos orçamentos de clubes europeus e brasileiros mostra a diferença. Em média, nos principais clubes do Brasil, 23% das receitas saem da venda de jogadores, atrás apenas dos direitos de transmissão, que representam 32%. No Barcelona, a venda de jogadores representa pouco mais de 6%, enquanto 36% são da venda de produtos e marcas associadas ao clube. Quando a gente compara, por exemplo, com os clubes europeus, o que fica muito claro é que, ainda que os clubes vendam atletas, no caso do Barcelona, que você citou, com 6%, eles vão utilizar o recurso para contratar novos atletas. Eles não usam esse recurso para fechar o orçamento, para aumentar os seus ganhos. Os seus ganhos vêm do marketing, os seus ganhos vêm com a exploração do estádio, novas mídias e os direitos de transmissão. Então, os clubes brasileiros hoje dependentes de 3 ou 4 fontes de renda, enquanto os europeus têm 30, 40, 50 fontes de renda dentro dessas grandes receitas. Então, é por estar longe de alcançar este sucesso na busca por outras fontes de renda que os clubes brasileiros dependem da fabricação de craques para conseguir se sustentar. O Goiás é um dos clubes brasileiros com mais tradição na formação de jogadores. E o dinheiro arrecadado com a venda de jovens talentos é usado para melhorar a estrutura das próprias categorias de base. Foi assim que o clube comprou, construiu e agora pretende reformar o centro de treinamento que ocupa 80 mil metros quadrados no centro de Goiânia. Desde 1983, com a saída do meia Luvanor até a recente ida do lateral Douglas para o Barcelona, os rendimentos que os diversos jogadores revelados pelo clube trouxeram se tornaram essenciais para a manutenção do time principal. E hoje eu diria que todo atleta do Goiás, revelado nas categorias de base, desde que haja uma proposta financeira que seja interessante ao jogador e ao clube, ela é mais do que exequível. Neste cenário de compra e venda de jogadores, aparece a figura dos empresários. Eles ganham porcentagem na transferência dos atletas e são acusados por muitos clubes de forçar a saída dos jovens talentos, de olho no dinheiro. Nós tivemos a ocasião que tivemos que impedir a entrada de pessoas desse tipo nos nossos campos de treinamento. Mas eu acho os empresários necessários no mundo do futebol, porque são eles que negociam os contratos de jovens atletas que às vezes não têm condição intelectual de negociar uma renovação de contrato, um primeiro contrato de trabalho, por terem formação muito humilde. A Lei Pelé, criada em 1998, quando Pelé era ministro de Esportes, facilitou a intermediação de empresários na transferência dos jovens talentos para o exterior. Antes, os clubes eram donos do passe do atleta por tempo indeterminado. A lei extinguiu o passe e criou os direitos federativos e econômicos do jogador. O clube é dono dos direitos federativos, mas os direitos econômicos podem pertencer a empresários e investidores. O jogador só pode assinar seu primeiro contrato aos 16 anos e o tempo máximo deste vínculo é de 3 anos. Por conta da Lei Pelé, você acaba fazendo um contrato de longa duração, porque senão, ao final do contrato, o jogador tem passe livre e abandona o clube e migra para um outro clube, sem você receber nada por conta de todo aquele preparo que você teve.
e ninguém tem uma bola de cristal para saber qual é o jogador que vai dar certo ou não. Então a Lei Pelé pode ser boa para o atleta, principalmente para o empresário, mas para o clube de futebol ela é devastadora. Formar um jogador é um trabalho caro. Um clube como o Corinthians investe hoje 42 milhões de reais por ano nas categorias de base, um recorde no Brasil. Em seguida vem o São Paulo, 38 milhões. O Vitória investe 29 e o Vasco 27 milhões de reais por ano. Se você conseguir colocar pelo menos 2 ou 3 jogadores por ano no profissional, você vai ter um retorno muito bom. Mas, sem a garantia do retorno do investimento nos garotos, os clubes cedem cada vez mais cedo os direitos econômicos dos jogadores a terceiros. É o que diz o empresário Wagner Ribeiro, envolvido nas vendas de Lucas e Neymar, as duas maiores da história do futebol brasileiro. Os empresários, normalmente, eles são procurados pelos clubes para venderem seus jogadores. Então, quando eles jogam que o empresário quer levar o garoto, isso é uma forma de justificar para a torcida. Porque, no fundo, eles querem vender. Os clubes brasileiros, 99% são deficitários, estão no vermelho, estão aí ó, com a corda no pescoço. Vários clubes brasileiros tiveram de fatiar os direitos econômicos de seus jogadores profissionais e da base. Eu acredito que hoje pelo menos 85% do mercado brasileiro esteja na mão de investidores, isso é, 85% dos atletas que atuam na primeira divisão do futebol brasileiro tenham seus direitos fatiados entre os seus clubes e os investidores. Foi o caso de Neymar no Santos. Ao ser vendido aos 21 anos, o Barcelona teve de desembolsar 284,5 milhões de reais. Desse total, 56,5 milhões eram referentes aos direitos econômicos e federativos. Esta quantia ficou dividida da seguinte forma: 5% para um grupo de investidores, 40% para outros investidores e 55% para o Santos, o equivalente a 31,1 milhões de reais. Mas a FIFA acaba de proibir essa divisão. No prazo de 4 anos, só clubes poderão ser detentores de direitos econômicos dos jogadores. O ideal é sempre o clube ter a maioria do percentual para que ele possa sempre ter o controle da situação. O Palmeiras é um dos clubes que começam a se adaptar a essa realidade. Em 2013, de um total de 44 jogadores do time sub-20, apenas 4 pertenciam 100% ao Verdão. Agora, o clube enxugou a categoria e está trabalhando para diminuir a porcentagem de terceiros nos direitos. Isso é uma consequência hoje do futebol brasileiro, né, das parcerias que o clube tem. Hoje, né, atualmente nós estamos com 34 jogadores na categoria juniores e a grande maioria hoje é o Palmeiras sendo detentor de um percentual maior. Quanto maior o percentual do clube, maiores são as chances de evitar que suas joias deixem o país mais cedo. E essa saída prematura de talentos já se reflete na seleção brasileira. No time de Dunga, Davi Luiz, Danilo, Luiz Gustavo, Felipe Coutinho são exemplos de jogadores que foram para o exterior com 20 anos ou menos. É o caso também de Marquinhos, do Paris Saint-Germain. Em 2011, ele foi zagueiro da seleção brasileira no Mundial Sub-17 e pouco tempo depois foi vendido pelo Corinthians para o Roma da Itália. A gente convoca um jogador que nunca jogou no Brasil, né? Que deveria ser bem ao contrário, o jogador deveria começar aqui, ele chegar ao profissional e aí ele ser chamado para a seleção. Mas nem sempre jogar fora do Brasil dá a certeza de uma carreira de sucesso. Para muitos desses jogadores que deixam o país ainda jovens, o sonho no final vira decepção. A história de Lázaro tem um começo parecido com a de Marquinhos. Após disputar o Mundial Sub-17 pela seleção brasileira, o zagueiro saiu do Atlético Mineiro para o Heerenveen da Holanda. Na base do Atlético, geralmente eles dão ajuda de curso, quando você assina o primeiro contrato é um salário base, né? Na minha época era R$500, R$600, então
sair daquele patamar e ir para um time na Europa ganhando em euros, os caras chegam, te dão um apartamento para você morar, você vai para um país novo ganhando bem, foi uma felicidade imensa aí. O destino dele foi resolvido pelo empresário. Eu só fiquei sabendo em cima da hora mesmo, quando é assim, você ficou sabendo, vai e viaja, pronto. Fiquei sabendo como se fosse hoje, 2 dias depois eu já estava viajando. Mas, sozinho na Holanda, com apenas 18 anos, ele não conseguiu aproveitar o que parecia ser a oportunidade da vida. Às vezes você vai para um lugar achando que porque você foi contratado, você tem que jogar, você tem que ser o melhor, mas você tem que respeitar também as pessoas que estão lá, né, os companheiros do time, então faltou isso para mim. Se eu tivesse ido uns 2, 3 anos depois, seria uma coisa totalmente diferente. Eu estaria mais preparado, com mais cabeça, vamos dizer assim, né? Mais experiência para poder segurar o rojão. Depois da experiência na Holanda, Lázaro defendeu clubes pequenos no Brasil e passou até pelo Bahrein, no Golfo Pérsico, antes de chegar ao América de Natal, pelo qual disputa a Série B do Brasileiro. O caso dele é mais um exemplo de uma estatística que chama a atenção. Dos 199 jogadores com menos de 20 anos que deixaram o Brasil nos últimos 3 anos, 108 já voltaram. Para a realidade do futebol exportação mudar, seria preciso que os clubes brasileiros oferecessem melhores condições de emprego. A realidade de salários milionários é para poucos, e mesmo clubes da primeira divisão não conseguem pagar em dia. Fazer com que estes grandes lances dos nossos craques sejam vistos em gramados do Brasil. Manter aqui os talentos que temos. Desafios colocados aos clubes brasileiros, a quem gosta do futebol e quer ver sempre por perto os grandes craques. Se a gente consegue oferecer condições de uma Champions League numa Libertadores, ele não vai querer sair. O Campeonato Brasileiro, se a gente oferece condições de um Campeonato Brasileiro como é oferecida na Premier League, ele não vai querer sair. Está sendo uma oportunidade para a gente também, na questão técnica nossa, que é a nossa responsabilidade, na questão estrutural. Poxa, é uma oportunidade, vamos melhorar isso, a gente consegue reter esses jogadores aqui. Olhando todo esse ciclo, a gente volta para o ponto inicial. É a estrutura. Exatamente. A matéria acabou, perfeita análise. É difícil, são tantos assuntos, mas se você tem um campeonato com essa organização que se tem fora, você tem o Libertadores, que tem muita qualidade, tem muita rivalidade, mas não tem organização, os estádios, eu acho que a gente vai sofrer um pouco, mas logo, logo a gente vai recuperar e talvez a gente consiga segurar mais os garotos. Até porque eles recebem informação muito rápido hoje, né? A gente vê todos os campeonatos e todo mundo conhece Cristiano Ronaldo, Messi, mas realmente você sair cedo, pular uma etapa, é mais difícil você conseguir do que você se firmar. E você Ah, não, desculpa. Não, segue, a mentalidade do jogador hoje, né? Você vê o menino falando que ele quer jogar no clássico Real Madrid e Barcelona. Ele não quer jogar na seleção brasileira, tampouco representar o time do coração dele. Essa mentalidade, Juninho, dá para reverter? Dá sim, eu acho que passa pela estrutura. Se um garoto chega ao clube com 12, 13 anos e ele tem um acompanhamento e uma condição de trabalho de profissional, eu acho que ele não vai se interessar em sair, até porque ele tem tudo lá para terminar a formação. Agora, muitos clubes que a gente sabe que não tem condição de trabalho, o garoto chega com 13, 14 anos, longe de casa, tem dificuldade com alimentação, saudade de casa, não tem aquele acompanhamento que a gente imagina que tenha que ter. Ele acaba sendo formado de uma maneira diferente. Quando alguém conversa, tem uma oportunidade para você jogar na Espanha, 16 anos, o cara não pensa nem 2 vezes, até porque é uma criança ainda.